Fala, rapaziada, Tipster Matheus na área para falar dela, né? A nossa queridinha, a nossa Série B. Nesse vídeo você vai encontrar a análise completa da 34ª rodada da Série B. Estamos mais do que nunca na reta final da segunda divisão. Vamos dar início aqui com o primeiro jogo que acontece amanhã, 9h30 da noite, Avaí e Vila Nova. É um jogo ali onde a gente tem de um lado o Avaí que não deve brigar por mais nada na competição, apenas a 12ª posição, 43 pontos, 13 pontos de distância do Mirassol, que é o quarto colocado, mas também relativamente distante ali da zona do rebaixamento. O Botafogo tem 36, é o primeiro dentro da zona. O Avaí não deve brigar nem pelo acesso, nem contra o rebaixamento. Do outro lado, a gente tem o Vila Nova que vem de uma vitória no sufoco na última rodada e que está na 5ª posição, 4 pontos atrás do Mirassol. Então, um jogo muito importante aqui para os goianos. Ali indica um favoritismo do Avaí, que faz sentido, né? Jogando na ressacada, normalmente é favorito. Não tem muito o que discordar disso, mas aqui eu vou deixar a sugestão para vocês ficarem atentos à movimentação do mercado. Se esticar demais, a gente tiver, por exemplo, um dupla chance Vila Nova, a partir de 1,80, 1,82, considero bem interessante. O Vila Nova não é um dos melhores visitantes da competição, pelo contrário, mas nessa reta final, e pelo fato do Avaí também não ter mais tantas pretensões na competição, o Avaí também não vence há não sei quantos jogos, são 2 derrotas consecutivas, 3 empates e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. É um time que realmente se perdeu nessa reta final da competição. Então, linhas positivas a favor do Vila Nova pode ser bem interessante. Pulando para o sábado, a gente tem de 5 horas da tarde 2 jogos, tá? Mirassol e Ponte Preta e Paysandu. Começando com Mirassol e Ponte Preta, aqui a gente tem um jogo interessante. A gente tem o Mirassol, que ali é o quarto colocado, 56 pontos. Enfrenta uma Ponte Preta que venceu o Brusque na última rodada, pulou para 38 pontos, se distanciou em 2 pontos do Botafogo, que é o primeiro time ali dentro da zona do rebaixamento. Mas eu acredito aqui que o Mirassol tenha tudo para vencer. A Ponte Preta é um time muito fraco fora de casa, não consegue dar esses adversários, então acredito na vitória do Mirassol. Nossa primeira recomendação vai ser a vitória do Mirassol pagando 1,60 com uma unidade lá na BetBra. Você sabe disso. Se você quiser fazer parte da BetBra, casa regulamentada, as melhores odds, cotações do mercado, você vai encontrar lá na BetBra. Então, se você tem interesse, entre em contato com o nosso suporte. Todas as informações necessárias estão aqui, na descrição do vídeo. Então, vem para a BetBra, vem ser feliz. Como eu falei, no mesmo horário a gente tem também Ceará e Paysandu, e mais um jogo bem importante para o mandante, tá? Ceará ali é o 6º colocado, 51 pontos, perdeu para o Santos na última rodada, distância de 5 para o Mirassol. É um jogo muito importante para o Vozão deve ter o estádio lotado, Castelão, a torcida deve chegar junto. Paysandu tá ali na 13ª posição, 40 pontos, conseguiu uma vitória importantíssima diante do Coritiba na última rodada, virou o jogo com 1 a menos, distância de 4 pontos para o Botafogo de Ribeirão Preto, então bem encaminhado ali na fuga contra o rebaixamento o time do Paysandu, mas é mais um das equipes que tem muita dificuldade em atuar fora do seu. Aqui a gente deve ter uma vitória do Ceará, essa vitória. O problema é que a gente tem cotações baixas e por conta disso eu vou acabar levando para o ao vivo. Se você gosta de trabalhar ao vivo, fica atento, a vitória do Ceará pode ser um ótimo cenário para você trabalhar. Recomendação pré-game, não deixaremos nenhuma. Pulando agora para segunda-feira, a gente tem de 6 horas da noite, Coritiba e CRB. O Coritiba tem 47 pontos. É mais uma dessas equipes que dificilmente deve brigar ainda pelo acesso, já não consegue mais ser rebaixado. Então é um time ali também que eu devo dar uma certa escapada em alguns jogos, principalmente quando atuar como mandante. Nesse caso aqui, enfrenta um péssimo visitante, que é o CRB. É um time muito fraco fora de casa. Perdeu na última rodada em casa, com um gol no finalzinho ali diante do Mirassol. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. É empatado em número de pontos com o Botafogo de Ribeirão Preto. Só está na frente por conta do número de vitórias. Tem 9 vitórias, enquanto o Botafogo tem apenas 8. Aqui o mercado ele coloca a linha do menos 0,75. Eu considero essa linha justa. Apesar do Coxa não ter tantas pretensões assim na competição, o CRB é um time que é um adversário muito fraco, um adversário muito inofensivo jogando fora de casa, e aí por conta disso
não irei fazer nem recomendar nada para esse confronto. 7 horas da noite a gente tem também na segunda-feira Ituano e Santos. Jogo de extremos também, né? O Santos é o primeiro colocado, 59 pontos. E o Ituano tá ali na 18ª posição, 34 pontos. Venceu o Botafogo de Ribeirão Preto na última partida, então vitória importantíssima. Tá na distância de 2 pontos para o CRB, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. É um jogo importantíssimo para a equipe do Ituano. A questão é que enfrenta um adversário realmente bem complicado, que é o Santos. O Santos eu nem acho que consiga jogar tão bem assim, mas é um time que consegue pontuar. Mesmo não jogando bem, o time empata ou o time vence, então é um time muito complicado, é um adversário muito indigesto para se enfrentar. A linha está no menos 0,5 a favor do Santos. Considero justa essa linha, o Santos realmente é favorito contra basicamente todas as equipes na competição. E diante disso, eu não devo fazer nada nesse jogo, não. Fiquem atentos ao mercado de gols, né? Pode ser interessante, movimentado. Santos brigando em cima. O Ituano é um time que começando a se abrir um pouquinho mais devido à necessidade. Pode ser um jogo aberto, mas é mais para leitura do ao vivo. Na segunda-feira de noite, a gente tem um jogo bem interessante. América Mineiro, o 8º colocado, com 49 pontos. E o Sport, que é o 3º colocado, com 56. Mas no momento quando eu gravo esse vídeo, o Sport ainda vai jogar contra o Guarani, então pode subir uma posição, ficar ali na segunda posição, empatado em número de pontos com a equipe do Santos, tá? Aqui a linha tá no menos 0,25 América. O América perdeu pro Operário na última rodada, uma derrota bem dolorosa pro América, um gol também lá no final. A distância fica em 7 pro Mirassol, só que enfrenta um adversário que tá no G4, né? Então é um confronto direto. Se o América quer realmente subir para a Série A, vencer esse jogo é mais do que fundamental. Além de tirar pontos de um adversário direto, consegue diminuir essa distância ali para o G4. Menos 0,25, linha base de quase todo jogo da Série B. Sendo assim, nada a se fazer, vamos pular esse confronto. Tá tudo muito bem ajustado em América e Sport. Na terça-feira, 7 horas da noite, a gente tem 2 jogos. Goiás e Operário, Brusque e Chapecoense. O primeiro deles, Goiás e Operário. O Goiás é junto com Coritiba, Amazonas e Avaí. São equipes que não vão brigar, como eu falei, nem pelo acesso, nem pelo contra o rebaixamento. Então, a gente tende, principalmente quando o mandante for um dessas equipes, a ficar de fora. Aqui a gente vai ficar de fora, mas eu deixo um alento aqui. Fiquem atentos a essas linhas positivas do Operário. O Operário tem uma defesa muito forte. É um time bem organizadinho e briga pelo acesso. Tem 50 pontos. O Mirassol tem 56. Então, dá para sonhar ainda o fantasma. Dependendo da linha positiva ali, um mais 0,75 ou quem sabe um mais 1. Mas muito difícil vir. Mas linhas positivas para o Operário podem ser bem interessantes. O outro jogo é um confronto mais do que direto, tá? Chapecoense 37 pontos, Brusque 33, o Brusque com o mando de campo, joga lá no Augusto Bauer, são só 4 pontos de distância. O Brusque tem que vencer esse jogo para poder sonhar em fugir da Série C. A Chapecoense vencendo essa partida fica muito bem encaminhada ali contra o rebaixamento, mata basicamente o Brusque ali na fuga do rebaixamento. Então, um jogo importante, jogo de 6 pontos, tanto para o Brusque como para a Chape. A linha tá no menos 0,25 e por mais que seja um jogo muito complicado, eu tô gostando bastante desse Brusque no Augusto Bauer, tá? Me voltou para Augusto Bauer, tem 2 jogos, uma vitória e uma derrota. A derrota, o time tava vencendo o CRB no primeiro tempo, jogo tranquilo, jogo nas mãos. Teve um jogador expulso, aí mudou a dinâmica, o CRB virou ali no final do jogo. Mas eu gosto bastante desse Brusque. E a nossa recomendação para esse confronto vai ser o Brusque menos 0,25 a 1,82 lá na Betbra, tá? Gosto bastante dessa recomendação aqui. Brusque 0,25 a 1,82 lá na Betbra. Na terça-feira também a gente tem 9h30 da noite, Guarani e Novo Horizontino. Guarani, que é o último colocado, pode deixar essa última posição e mandar ela pro Brusque caso vença o Sport na Ilha do Retiro, né? Acho muito difícil isso acontecer. Inclusive, acho que até que o Guarani vai ter perdido esse confronto. Uma derrota hoje pro Guarani, a situação fica realmente bem complicada para fugir do rebaixamento. Uma vitória, pelo contrário, dá esperanças significativas para o time paulista. A questão é que enfrenta o Novo Horizontino, que é o segundo colocado, um dos melhores visitantes da Série B, e o mercado coloca uma linha de favoritismo pro Guarani. Eu
Discordo completamente disso. A gente tem um mais 0,25 Novo Horizontino que paga 1,70 lá na Betbra, que é muito boa a bet, tá? Eu gosto bastante desse Novo Horizontino mais 0,25, então vai ser mais uma recomendação desse vídeo, Novo Horizontino mais 0,25 a 1,70 com uma unidade. Novo Horizontino não pode ser underdog contra o Guarani fora de casa. O Guarani é um time lastimável, desempenho muito abaixo e não consegue fazer o brinco de ouro um caldeirão para poder justificar essa linha. Por fim, mas não menos importante, a gente tem na Arena Amazônia, 9h30 da noite, na terça-feira, Amazonas e Botafogo de Ribeirão Preto. Como eu falei, Coritiba, Goiás, Amazonas e Avaí são equipes que eu devo dar uma certa fugida nessa reta final da competição, porque são equipes que não brigam por basicamente mais nada na competição. E vou fugir desses confrontos, principalmente quando eles forem o mandante. Nesse caso, curiosamente, os 4 são mandantes nessa rodada, né? Curitiba, Goiás, Amazonas e Avaí. O Botafogo até briga, né, ali na zona de rebaixamento, mas não é um time que dê para confiar a gente buscar alguma posição jogando fora de casa. Então eu vou pular esse confronto aqui. A Amazonas está realmente bem encaminhada, atingiu aqueles milagrosos 45 pontos que todo time que joga a Série B tem como meta, não deve ser rebaixado. Então com isso a gente encerra a análise completinha aqui da 34ª rodada. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta aqui no vídeo, me diz aí qual é a melhor bet, qual é a bet que você gosta, você concorda com o que eu falei, você discorda? Comenta aqui embaixo que a gente troca essa ideia. Compartilha esse vídeo com os amigos, é muito importante o YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo, então deixar o like, compartilhar é muito importante para a gente crescer cada vez mais, o canal do Barba crescer cada vez mais. Então é isso, a gente encerra por aqui. Tamo junto e até a 35ª rodada. Fui!